Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um vídeo Cartola FC. Desta vez, time valorização, que nesta última rodada, nessa sexta rodada, valorizou, galera. Exatamente. Pontuamos bem, né? 77 pontos aí não é uma pontuação tão ruim para um time que a gente foca mais em valorização, né? Mais em valorizar. E valorizamos 10 cartoletas, chegando a incríveis 167. Galera, a gente tá beirando, você continuar nessa média, chegar à 10ª rodada com 200 cartoletas. Algo que pra mim seria histórico, eu nunca consegui fazer no Cartola. Assim, é uma pontuação muito boa, mas é umas valorizações muito boa. Eu cheguei a 504 pontos já, nessas 6 rodadas e com 167 cartoletas. Assim, galera, absurdo. Erramos o capitão essa rodada, escalamos o Arrasca que fez, mitou, foi bem demais, meteu bola atrás, fez gol, deu assistência, enfim. Foi muito bem, erramos no Rollaser e fomos melhor que o nosso time principal, como vocês puderam ver ali embaixo. O craque da rodada foi o Pedro, infelizmente não escalamos, mas algumas individualidades que a gente precisa destacar aqui são o seguinte: o Vitor Gabriel foi muito bem, fez 17 pontos, foi bem demais, absurdamente bem. Caio Jorge foi bem, Ener Valencia foi a nossa decepção da rodada, a Arrascaeta foi bem demais. Essas partes aí foram muito bem. O Luizão foi um que decepcionou, né, pelo Santos ali e tudo mais. Infelizmente não rendeu tanto. Mas assim, agora a gente tem 167 cartoletas para trabalhar da forma que a gente quiser nesta rodada de número 7. A gente praticamente pode escalar qualquer um jogador que tá de boa. Realmente a gente tá com uma folga muito grande de cartoletas, galera. Mas, como eu sempre falo, o time é focado em valorização e achar as melhores opções do mercado, talvez com um preço mais barato, né? Até para você que começou a acompanhar agora o canal, fala, nossa, se eu começou você, né? Se você começou a acompanhar o canal desde a primeira rodada, tu já tá com um total de 504 pontos e com 167 cartoletas. Mas se você está chegando agora, alguma coisa, por isso que eu faço esses vídeos aí, escalando jogadores, né, de mais baixo nível, posso dizer assim, né, mais baixo custo, beleza? Boas opções, galera, que eu acho essa rodada, tá? Hugo Souza acho uma excelente opção, Inter jogando fora de casa, Corinthians em casa, assim, Corinthians jogando em casa contra um adversário bom, acredito que o Hugo Souza vai ter trabalho e ao mesmo tempo chance de segurar o SG, que seria maravilhoso aí pensando em valorização e pontuação do Hugo. Fábio contra o Sport, acredito que o Sport não vai oferecer tanto perigo, mas é um time chato. Talvez aí o Fluminense pode segurar esse SG, eu acho quase certeza. E Fábio fazer umas duas defesas já ajuda bastante. O Everton do Palmeiras jogando fora de casa contra o Vasco. Talvez um Lucas Arcanjo e Ceará e Vitória, mas esse é mais arriscado. Cleiton, Red Bull, Bragantino e Mirassol, uma ótima opção. Se vocês não viram o vídeo do time principal, vai lá ver que saiu antes do time do vídeo principal. O Cleiton é uma das melhores opções para lá também. Thiago Volpe, aí talvez o Grêmio perdeu para o CSA na Copa do Brasil, né, 3-2. E o Santos também veio numa fase terrível, então é um jogo de desesperados, Grêmio e Santos. Vamos ver quem vai sair melhor aí. Para mim é um jogo bem difícil, na verdade, de prever alguma coisa, mas é isso, galera. Melhores opções para mim são essas, tendo em vista Hugo Souza aí como a melhor opção, já escalado aí no nosso time, Hugo Souza do Corinthians, beleza? Seguimos, né? Seguimos aí para os nossos zagueiros. Zagueiros aí, galera, quem quiser apostar nesse Flamengo fora de casa contra o Cruzeiro, pode ir. O Flamengo é um time não imprevisível, né? Mas é um time muito bom e jogando mesmo jogando fora, em casa, enfim, qualquer lugar o Flamengo jogue, para mim é favorito. Mas não vou não vou arriscar de colocar alguém do Flamengo essa rodada na zaga, tá certo? Fluminense, perdão, Fluminense ótimas opções com o Ignacio, tem o Pedro Henrique do Bragantino, são boas opções aí para a rodada, jogadores que eu acho que o time pode segurar SG, Léo Ortiz do Flamengo, Guzmán Rodrigues do Bragantino, tá desvalorizado, tá custando apenas 5 cartoletas, ótima opção aí, se o Bragantino segurar SG então melhor ainda. E o Freitas, né, galera? O Freitas aí do Fluminense, para mim é uma zaga bem barata que custa poucas cartoletas e acredito que pode dar uma resposta legal esta rodada. Deixa eu ver mais algumas opções aí para banco. Aí para banco vocês vão ficar com umas opções mais reduzidas, né? Mas acredito que as melhores delas sejam o William Machado do Ceará. O Vitória não vem numa fase tão legal, então talvez seja uma boa opção, beleza?
Vamos aqui já botar o nosso goleiro reserva. Vou de Everson do Atlético Mineiro contra o Juventude. Juventude em casa é uma equipe forte e gosta de atacar bastante, beleza? Laterais que foram uma decepção, né, na última rodada. Foi bem complicado contar com os laterais. Temos o Paulo Henrique do Vasco, galera. Paulo Henrique do Vasco é uma ótima opção. Ele rouba muita bola. Vamos ver aqui como que tá, né, a pontuação dele. Ele já tem 22 desarmes no campeonato. Ótima opção aí. É contra o Palmeiras, então melhor ainda. Se você tem a opção, né, a possibilidade de escalar o Paulo Henrique essa rodada, escale. Eu já vou fazer isso. É um cara que também chega no ataque. Cara que em 6 rodadas tem 22 desarmes, galera, é pra gente ficar de olho. É a mesma coisa aí do Escobar, né? Escobar também, pra mim, o melhor lateral aí do Cartola até o momento. É um ladrão de bola nato, rouba muita bola, é muito bom contar com com o Escobar e Samuel Xavier aí para fechar a nossa lateral, beleza? Paulo Henrique, Samuel Xavier, apostando eu, né? Apostando mais aí nos laterais e zagueiros do Fluminense, jogando em casa contra o Sport. Acredito que o Fluminense vai ter uma superioridade aí, mas não descarte um Everton do Juventude, tá? Juventude mesmo perdendo o SG na última rodada contra o Inter, ele fez 5 pontos, então é um cara pra gente ficar de olho. Quando ele joga em casa ele vai muito bem, tá? Não é a primeira vez que ele vai jogar em casa, né? Vai ser a primeira vez que ele vai bem. Tô confiando no Everton aí, se você quiser escalar essa rodada, mesmo sendo o Atlético Mineiro é uma equipe que também não sabe como é vencer fora de casa, empatou com o Mirassol em 2-2, então é um confronto interessante aí, beleza? Meio campos, galera, Arrascaeta, ótima opção, sempre vai ser, nunca vou falar que a Arrascaeta vai ser uma opção ruim, porque não, é impossível. Alan Patrick também não vou falar que é uma opção ruim. John Arias, para mim, é uma das melhores opções aí para meio campo. Essa rodada, na minha opinião, galera, tá mais difícil para escalar meias, tá? Mas, obviamente, se você tem condições, você vai ter condições. Um meia que tem que estar no seu time, uma rodada difícil de ter meio campo, é o John Arias, tá? John Arias, ótima opção aí para meio campista. Talvez aí arriscar também no Ganso, que também é do Fluminense. Eu particularmente acho uma opção interessante. Martinelli também do Fluminense. Algum do Fluminense a rodada tem que escalar, galera. Eu vou dele, Martinelli. Martinelli aí, acredito uma boa opção. John. Não tem como. É o 10 do Bragantino. E quando o Bragantino joga em casa, ele com certeza vai ser o principal jogador. Tanto em gol, assistência. E se sair nesse jogo, eu vou ter certeza que eu tenho quase certeza que vai ser com a participação do John, né? Se sair gol pro Bragantino, eu tenho certeza que John vai estar envolvido, se vai ser o cara que vai fazer, se vai ser o cara que vai dar o passe, enfim, é uma ótima opção. Vemos aqui também Eric Ramírez do Bragantino. Lembra o Eric Ramírez lá no começo com muita bola? Então, Eric Ramírez, boa opção. Talvez um Jadson aí do Juventude, um cara das bolas paradas. Eu sei que é contra o Atlético Mineiro, mas galera, Atlético Mineiro fora de casa a gente já viu o retrospecto, né? Não é bom. Quem mais aqui? Guilherme Martins, talvez uma opção bem barata do Palmeiras, se vocês quiserem essa rodada. Enfim, temos várias opções. Eu vou fechar meu meio aí com o nosso querido. Cadê? Calma aí. Só achar aqui. Galera, o Arrascaeta ele tá muito valorizado, então é muito difícil ele pontuar, valorizar. Mas assim, contra o Cruzeiro fora de casa, valorizar eu acho que ele não vai, mas pontuar bem eu acho que ele vai sim. Então, assim, boas opções. Eu queria achar pra falar do Cauli. Achei, Cauli. Galera, eu queria achar aqui pra vocês pra falar do Cauli. Pra mim, o Cauli aí é um homem nato para dar assistências, tá? Deu assistência na segunda rodada, deu assistência na sexta. Não tá pontuando tão bem esse ano no Cartola de desarmes, mas em compensação tá dando muita assistência. Um Bahia jogando em casa contra o Botafogo pode ser uma boa opção, pode ser uma opção interessante. Então aí o meio-campo do Bahia às vezes é melhor que o ataque, tá, galera? Então se você tiver na dúvida de botar alguém do ataque ou do meio do Bahia, melhor optar talvez pelo meio campo do Bahia, beleza? Como eu disse, Rascaeta, Alan Patrick, Matheus Pereira, as boas opções. Eu vou de John Arias aí pra fechar nossa trinca. 2 jogadores do Fluminense no meio. Meio arriscado talvez seja, mas pra mim as melhores opções aí nessa rodada é Fluminense e Bragantino, tá certo? Atacantes, sem dúvida nenhuma, Pedro, ótima opção. Tem que valorizar, tem que fazer 19 pontos para valorizar, né? Enfim, meio complicado, mas quem sabe, né? Não venha mais uma metade do Pedro aí, que
querendo brigar pela artilharia do campeonato. Bright White, Grêmio jogando em casa contra o Santos, mas são dois times muito difíceis de se escalar, galera, muito difíceis de prever alguma coisa. Talvez o Yuri Alberto aí no alheio do ex contra o Inter, uma boa opção. Deixa eu ver quem mais. Eduardo Sacha, já falei no último vídeo do time principal. Já falei no vídeo do time principal, né? Eduardo Sacha, ótima opção. Flaco Lopes, aí o centroavante do Palmeiras. Voltou a jogar muita bola, tanto na Libertadores como no Brasileirão. Eu vou de Pedro Raul. Galera, joga em casa, o Ceará contra a Vitória. Essa rodada tá bem difícil da gente escalar muita gente, né? Ter mais opções variadas. Eric Pulga, Botafogo, Bahia contra o Botafogo. Acho uma boa opção também o Eric Pulga. Lucas Barbosa, talvez quem quiser arriscar aí num cara diferente do Sacha, né? Que eu acho que vai ser o cara mais escalado do Bragantino no ataque. Lúcio Rodrigues, tá? Eu vou confiar no Lúcio, ele tá bem desvalorizado. Eu acredito que, assim, galera, algo a mais ele vai ter que apresentar essa rodada, tá? O Botafogo tem um bom sistema desse defensivo, mas o Lúcio Rodrigues é um bom jogador. Acredito que para essa rodada ele vai nos dar alegria. Deixa eu achar mais alguma opção. Enio, talvez do Juventude, aí pontue bem. Galeano do Ceará. E eu queria falar desse aqui, galera. Everaldo do Fluminense, tá? Uma opção baratinha. Após a lesão do Cano, ele vem e agora vai ser o titular, tá? Melhor opção para mim essa rodada é Renato Gaúcho de técnico, tá desvalorizado, então o Fluminense, se ganhar, provavelmente o Renato Gaúcho vai valorizar, tá? Obviamente nossas opções com isso ficam escassas, né? Escalando o Everaldo, mas assim, galera, na minha opinião, tá? O Everaldo, agora com a lesão do Cano, ele vai ser um dos principais jogadores o principal atacante desse Fluminense, tá? Ele é uma opção muito boa, na minha visão. Eu já vou aqui, galera, fazer esse esquema, tá? Vou escalar aí o John Arias de capitão e o Everson de reserva de luxo, tá bom? Eu vou escalar o Everson de reserva de luxo. Só tem mais algumas opções, né? Como vai ser o nosso reserva de luxo, eu sempre gosto de dar mais opções de goleiro. Fábio, Everton do Palmeiras, ótima opção. Rossi, Léo Jardim, aí talvez um Vasco contra um Palmeiras, às vezes para arriscar, né? Mesmo para arriscar. Cleiton é mais na segurança. Thiago Volpe, eu acho que também é um cara legal para escalar essa rodada. Deixa eu achar mais alguém aqui. Não tem mais ninguém, galera. As opções são mais essas. O Fábio, eu acredito que realmente o do Fluminense vai brigar fortemente no ataque. Acho difícil ser atacada, né? Acho difícil tomar ataques. E o Fábio com certeza vai ser pouco acionado. Então torcer para ele não tomar gol e nas vezes que for acionado defender, né? Então, galera, esse é o nosso time. Um time predominantemente fluminense, né? Fluminense mesmo. Acho que essa rodada não tem muito pra gente fugir, pra onde fugir. É óbvio que o Flamengo é um grande time, o Palmeiras é um grande time, são dois times que jogam fora de casa. Você não tem nenhum jogador do Palmeiras, né? Isso é algo que eu vou repensar durante essa meio de semana. Mas, como eu disse, qualquer atualização do time, me segue lá no Instagram, Sport147, que eu sempre posto lá, beleza, galera? Então, esse é o nosso time. Quem acha que vamos pontuar bem aí, quem confia, digita aí no chat, deixe nos comentários. E eu vou nessa, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos confiar muito no nessa rodada. Se for bem, a gente vai bem com certeza, beleza? Eu vou nessa, galera. Valeu, falou e foi!